E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica, espero que estejam todos bem. Nessa aula nós vamos iniciar o estudo de sistemas de N partículas. Vai ser um pouco parecido com o que a gente viu em sistemas de duas partículas, em que nós usamos campos centrais, mas o nosso objetivo agora vai ser estudar corpos rígidos. Bom gente, vamos lá, vamos falar de sistemas de N partículas. Primeiro a gente escolhe um sistema de referência inercial como origem, então está aqui representado por esse plano XY, aí vocês considerem esse plano um corte na direção Z. A direção Z estaria saindo aqui desse quadro. É mais fácil desenhar algumas coisas em duas dimensões. Então eu vou desenhar aqui uma região do espaço, que aqui em duas dimensões vocês vão ver um corte. Então eu tenho esse traço aqui, que eu vou colocar em vermelho. E esse cara aqui vai me representar um determinado volume em que eu tenho um conjunto de pontos dentro dele. Certo? Então tá aqui. M1, M2, M3, M4, M5 e assim por diante. Eu tenho aqui um conjunto de N partículas em que eu vou representar genericamente determinada partícula de massa M, um índice que eu vou chamar de I, que vai de 1 até um número N grande de partículas aqui. Então nós temos aqui que o MI é a massa. Então eu tenho um sistema aqui de N partículas e uma origem. Claro, cada partícula tem uma posição com relação à origem. Então eu tenho o vetor posição da partícula 1, eu vou chamar de x1. Não estou usando negrito. E aqui esse ponto A é a origem, que eu vou chamar de O. Então eu tenho a posição da partícula 1, posição da partícula 2, posição da partícula 3 e etc. E eu vou desenhar uma outra posição aqui, que é a posição da partícula I, xi. Se eu tenho uma segunda partícula que eu vou chamar de mj qualquer, e o j também vai de 1 a n, então eu vou renomear essa partícula m1 por mj. Como eu chamo cada partícula é irrelevante. Então eu tenho duas partículas aqui, mi e mj, às quais eu estou prestando atenção. Esse é, a princípio, o setup inicial do nosso sistema. Então, como eu tenho um sistema de N partículas, eu vou definir aqui, nós temos a posição, cada partícula é rotulada por sua massa, ou seja, MI com I maiúsculo é a massa da partícula. E o I, ele é um índice que vai de 1 até o número de partículas que eu chamei de N. E aí nós temos a posição da partícula I, ou seja, a posição de uma partícula genérica, xi. Lembre-se que a posição é um vetor. Bom, como eu tenho um sistema de N partículas, cada uma tem uma determinada massa, eu posso definir a massa total do sistema. Vocês já sabem, M1 mais M2 mais M3, assim por diante, até a última partícula, que é a massa da partícula N. E esse cara aqui nós vamos, claro, usar uma notação de somatória. Se é a somatória de I igual a 1 até N de MI. E nós vamos definir também a posição do centro de massa do sistema. Não preciso fazer toda aquela conta que eu fiz antes, eu só vou realmente definir. Vou chamar a posição do centro de massa de R grande, da mesma forma que nós fizemos da vez passada. E o R grande, claro, vai ser M1 x1 mais M2 x2 mais M3 x3, M, a massa da partícula N, x N, dividido por M1 mais M2 mais M3 mais etc., que é a massa total do sistema. Ele é a somatória em I. O I sempre vai de 1 a N, então eu vou omitir os limites da soma. É a somatória de MI xi dividido pela somatória em I de MI. Essa é a posição do centro de massa. Quando eu volto na figura, assim como o centro de massa entre duas partículas está entre as duas partículas, o centro de massa de um sistema de N partículas deve estar em algum ponto aqui dentro do volume encerrado pelo sistema. Então esse vetor aqui, eu vou colocar esse vetor em azul e vou chamar esse cara de R grande. Esse R grande aqui vai me representar o centro de massa que está aqui nessa posição. Eu vou chamar essa posição
CM, centro de massa. E o centro de massa eu vou colocar como um ponto em vermelho. Nós podemos ter uma situação diferente, né? Porque aqui eu tenho um sistema de N partículas, que são N partículas pontuais, são as partículas que a gente introduziu no sistema. Mas nós podemos também, em vez de lidar com a situação de N partículas, podemos lidar com uma situação em que eu tenho corpos extensos. O que é um corpo extenso para a gente? Corpo extenso para nós seria um sistema de partículas com N muito grande, ou seja, com N tendendo a infinito. De maneira que passo a não enxergar mais esse sistema como granular de N partículas, mas eu enxergo como um corpo, como por exemplo esse livro aqui, que aparenta ser um corpo extenso mesmo, né? Eu não tenho mais a massa de cada partícula, mas eu tenho uma densidade de massa em cada ponto do volume. E essa densidade, ela é definida por ρ, ela depende de cada ponto. Portanto, depende das três variáveis x, y, z do espaço. De maneira que, por exemplo, se eu quiser calcular a massa total de um corpo extenso, o que eu vou fazer na massa total é, em vez de somar, eu faço uma integração num volume. Dω é um elemento de volume, ρ de x. E aqui eu estou representando cada ponto do espaço por sua posição. Isso aqui é uma maneira simbólica, né? Portanto, eu estou integrando em determinado volume. E isso aqui significa que eu estou fazendo uma integral tripla, que é desse tipo, uma integral em dx, dy, dz, ρ de x, y, z. Então, se eu tenho um material que é um corpo extenso e eu conheço a densidade do material em cada ponto, eu posso calcular a massa total através dessa integral aqui. E essa integral, ela é definida sobre o volume, ou seja, ela é definida dentro desse volume aqui. Vou até colocar esse volume, eu vou chamar de V. Ou seja, em cada ponto desse volume aqui, eu tenho um elemento de volume dω, que eu vou chamar dessa forma, tá certo? Quando eu defino a massa total do sistema dessa forma, definir o centro de massa também passa a ser fácil de fazer, porque agora, em vez de eu ter uma somatória da massa pela posição de cada partícula, eu vou ter agora uma integral da densidade desse sistema multiplicado pela posição de cada ponto. Eu vou colocar esse x para cá, para não confundir. Claro, essa integral aqui também é uma integral tripla, vou colocar ela para cá, e a integral em v de dω, ela deve ser lida por essa integral tripla aqui. X é o vetor, a posição de cada partícula depende de x, y, z, as três coordenadas euclidianas, se a gente estiver em coordenadas euclidianas. E o ρ também aqui depende de x, y, z. Por vezes, nós vamos usar essas definições para corpos extensos, porque nós estamos interessados em corpos rígidos. Corpos rígidos são corpos extensos formados por muitas partículas, e você pode considerar n tendendo a infinito. Mas perceba que a gente consegue construir o conceito de corpos extensos a partir do conceito de partículas. É só o que a gente precisa fazer é empregar um processo de limite que leva as partículas, o número de partículas para infinito, e que leva somatórias em integrais no volume. Então, agora, nós vamos falar sobre as nossas variáveis dinâmicas. Por exemplo, o momento linear do sistema. Nós sabemos, se o sistema for isolado, eu tenho uma quantidade que é o momento linear total do sistema, que é uma soma em I de mi x.i. E esse cara aqui, ele é conservado. Ou seja, se o sistema for isolado, dp dt é igual a zero. Todos nós vimos isso. Agora, se o sistema não for isolado, nós podemos ter uma força externa atuando sobre o sistema. E aí, nesse caso, o sistema todo vai estar sujeito a uma força externa. E com relação a cada partícula, tem uma equação de movimento. Eu vou chamar de PI, o momento linear da partícula I. Então, a equação de movimento de cada partícula vai ser simplesmente dpi dt igual à força total
que agem sobre essa partícula. Portanto, eu tenho uma força externa, que eu vou continuar chamando de F grande. Esse cara aqui é a força externa que age sobre a partícula I. Mas eu também tenho a força que a partícula 1 exerce sobre a partícula I. Mais a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula I. E vocês entenderam, até a força que a partícula N exerce sobre a partícula I, mas aqui eu não tenho a força que a partícula I exerce sobre si mesma. Uma partícula não exerce força sobre si mesma na mecânica clássica. Então isso aqui é a força externa mais uma soma em J diferente de I de F e J. Algumas definições. Primeiro, Fi é a força externa que atua sobre a partícula I, e os Fs menores aqui, que eu chamo de F e J, é a força que a partícula J exerce sobre a partícula I. E o que eu faço para encontrar o momento total do sistema? Eu faço uma somatória de todas essas forças. No sistema completo, eu estou lidando com a soma em I das equações de movimento de todas as partículas. E isso é igual à soma em I desse termo. Então eu vou somar em I aqui e vou somar, eu tenho uma somatória em I e uma somatória em J diferente de I. Essas duas somatórias aqui eu vou escrever juntas, dizendo que é a somatória em I e em J diferente de I. O primeiro argumento que eu vou usar a forma forte da terceira lei de Newton. Ou seja, a força que a partícula J exerce sobre a partícula I é a negativa da força que a partícula I exerce sobre a partícula J. Como esse sistema não está isolado, impor a terceira lei de Newton nesse contexto é um caso especial. No caso geral, eu não posso garantir que isso aqui é verdade sem fazer a imposição. E, de fato, existe uma discussão na literatura de se isso aqui é verdade para todo o sistema. Portanto, olha só que interessante. Se Fij é igual a menos Fji, eu posso considerar F como uma matriz vetorial antissimétrica. O que caracteriza uma matriz antissimétrica? Se eu trocar I por J, dá menos componente Ji, e, claro, isso é verdade quando as componentes diagonais são iguais a zero. Quando eu considero que F é uma matriz antissimétrica, fica claro que agora eu posso ignorar, em primeiro lugar, os J's diferentes de I. Porque se os elementos da diagonal são zero, eles não contribuem para a soma. E se eu pegar uma matriz antissimétrica, a soma de todos os elementos de uma matriz antissimétrica é igual a zero. Portanto, quando a terceira lei de Newton na forma forte é obedecida, esse termo aqui é zero. Temos esse senhor aqui. E esse cara aqui, claro, eu posso escrever da seguinte forma. Como a massa de cada partícula é constante, eu tenho a aceleração de cada partícula, soma em I, isso é igual à força externa que atua sobre todo o sistema, né? Em que essa força externa é a somatória das forças que agem sobre cada partícula. Agora, nós fizemos essa conta antes, tirar aqui a derivada temporal segunda. Aqui eu tenho mixi, posso dividir pela massa total do sistema e multiplicar pela massa total do sistema, já que esse cara é constante. Esse cara é m, esse cara aqui é m, já definimos que esse senhor aqui é a posição do centro de massa do sistema. Aqui no caso, quando eu tenho uma força externa, o centro de massa ele executa um movimento que depende dessa equação de movimento aqui. E isso significa que o movimento do centro de massa é o mesmo de uma partícula de massa total m, posição r e força F. Vamos ver agora o que acontece aqui com o momento angular. O momento angular, nós sabemos muito bem, de cada partícula é a posição, produto vetorial, momento linear. Então eu tenho aqui o momento angular da partícula I. Lembrando que o I vai de 1 a n, né? Então esse é o momento angular. Agora o que eu vou fazer é o seguinte.
lembre-se que nós conseguimos separar o movimento relativo entre as partículas e o movimento do centro de massa no problema de duas partículas. Aqui nós vamos fazer uma coisa parecida e, portanto, nós vamos determinar uma posição relativa ao centro de massa. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou definir um vetor que eu vou chamar de RI, que é a posição relativa ao centro de massa da partícula MI. E esse cara é a posição dessa partícula com relação ao meu sistema menos a posição do centro de massa. Xi vai ser igual a RI mais a posição do centro de massa. Se vocês querem ver como é que funciona aqui, na prática, tá aqui meu sistema, um pouquinho maior. Aqui está a posição do centro de massa. Então, por exemplo, aqui, a posição da partícula I com relação ao centro de massa é dada por esse vetor aqui. Esse vetor aqui, U, que eu vou chamar RI. Esse vetor aqui eu vou colocar em verde para diferenciar. Os vetores relativos serão colocados em verde. Por outro lado, o vetor posição da partícula J com relação ao centro de massa. Esse vetor aqui eu vou chamar de RJ. Está bem aqui, né? Então eu tenho RI, RJ, coloco em verde. E essas são as posições relativas de MI e MJ com relação ao centro de massa. Então a gente volta aqui. Dentro do momento angular de cada partícula, eu vou substituir essa expressão para ver se acontece a mesma coisa que no sistema de duas partículas. Então aqui eu tenho RI mais R vetorial PI. Lembre-se também que o PI é MX ponto I, certo? Substituo ambos aqui e M aqui. E claro que XI é RI mais R. Eu tenho aqui também R.I mais R grande ponto nas duas expressões. Vou distribuir o produto vetorial aqui. Eu vou ter M aqui também. E aqui também vou distribuir o produto vetorial. Maravilha. Uma coisa que eu esqueci aqui, claro, é que eu tenho a massa da partícula I aqui. Então eu tenho um índice I na massa. Então aqui eu tenho o momento angular de cada partícula. E agora eu vou para o momento angular total, que é simplesmente a somatória dos momentos angulares de cada partícula, que vai me dar uma expressão que é a soma dessas expressões aqui. Então eu vou ter uma somatória em I em cada um desses termos. A primeira coisa que eu vou fazer é que aqui, perceba que eu tenho um termo que é a somatória de MI RI. E eu vou ter um termo muito parecido, dessa vez com RI ponto aqui, né? Então eu vou colocar essa somatória aqui para dentro. R não está na somatória. E aqui a somatória em I de MI é a massa total do sistema. Eu vou colocar essa massa para cá. Agora eu vou demonstrar que esse senhor aqui é igual a zero. Como é que eu vou demonstrar? Utilizo a definição xi menos r. E isso é igual somatória aqui, somatória aqui. Esse termo aqui é m. E esse termo aqui eu vou dividir por m e multiplicar por m. Quem sobrou aqui? Aqui me sobrou posição do centro de massa. Então mr menos mr dá zero. Esse segundo termo aqui vai dar zero. Esse terceiro termo vai dar zero pela mesma razão. A conta é a mesma, só colocar o ponto aqui. O mesmo vai valer para as derivadas. Como as massas são sempre constantes, a somatória em I de mr.i também vai ser sempre zero. E agora aqui eu tenho o resultado final. Na verdade, eu tenho aqui a somatória de um momento angular, que seria um momento angular interno do movimento de cada partícula com relação ao centro de massa. E aqui eu tenho uma parte externa do momento angular. Nesse último termo aqui, eu tenho mr ponto, que é o momento linear do centro de massa do sistema. Então eu vou escrever aqui, o momento angular total é a soma entre os momentos angulares de cada partícula, que momentos, com relação ao centro de massa, e o momento angular do
centro de massa. Então a gente obteve um resultado expressivamente parecido com o que a gente obteve em duas partículas, tirando que lá a gente não estava fazendo exatamente essa separação. Nós estávamos trabalhando com o movimento relativo entre as partículas e não o movimento das partículas com relação ao centro de massa, né? Então percebam que as partículas, à medida que se movem aqui, terão suas dinâmicas alteradas dessas variáveis dinâmicas que estamos introduzindo. E com relação ao torque? Bom, o torque é definido pela posição produto vetorial força que age sobre o sistema. Então eu posso falar sobre o torque de cada partícula aqui. E lembre-se que esse Fi aqui, ele não é simplesmente a força externa. Esse Fi é a força externa mais a soma de todas as forças internas que agem sobre a partícula I. Então eu tenho aqui a somatória de F minúsculo e J vetor. Então eu posso desenvolver essa expressão aqui dessa forma. E aqui a coisa, claro, fica um pouquinho mais complicada. E quando eu falo do torque total, eu estou falando de uma quantidade que é a soma dos torques de cada partícula. Então eu tenho essa expressão aqui com uma soma aqui e outra soma aqui em I. Eu vou pegar essa soma em J, colocar junto com a soma em I. E agora, claro, J tem que ser diferente de I. Então eu vou colocar as duas somas juntas aqui. Esse primeiro termo aqui diz respeito à soma dos torques externos, ou seja, produzidos pela força externa. E esse termo aqui ele deve se referir aos torques produzidos pelas forças internas. Como nós combinamos que esse F aqui é uma matriz de diagonal zero, não faz diferença eu colocar J diferente de I aqui, porque já que se J for igual a I, F e I vai ser igual a zero de qualquer forma. Maravilha. Agora, olha só o que eu vou fazer com essa expressão aqui. Como eu tenho uma soma em I e uma soma em J, eu vou trocar I por J em toda a expressão. Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou numa soma e, portanto, o nome dos índices não importam, são chamados de índices mudos, né? Só vocês abrirem essas duas expressões, vocês vão ver que são a mesma expressão. Por outro lado, como eu sei que F e J é antissimétrico, se eu trocar I por J aqui, eu ganho o sinal negativo. Portanto, o que eu tenho no final das contas é que esse cara aqui é menos somatório em I, somatório em J. Aqui eu posso trocar tranquilamente, certo? Tanto faz qual soma eu faço primeiro. Esse termo aqui é igual a zero. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse termo, que é o que me interessa, que está nessa expressão, e vou escrevê-lo dessa forma. Meio mais meio, dessa vez trocando esse cara por J, mais meio menos meio, trocando esse cara por J. Isso aqui que eu escrevi é uma identidade, né? Porque esse termo aqui menos esse termo aqui dá zero. Então eu somei e diminuí. E aqui eu estou fazendo meio mais meio que dá 1. Só que aqui eu descobri, vou colocar o meio em evidência aqui, que por causa da expressão acima, esse termo aqui é zero. Portanto, eu não tenho alternativa. Esse termo aqui, que é a somatória em xi vetorial fij, é igual meio da somatória em xi vetorial fij menos meio de somatória em jfij. Certo? Então eu vou colocar este resultado bem aqui. Agora eu vou colocar um meio em evidência e vou tirar a somatória daqui e vou colocar em evidência também o produto vetorial. E aí eu tenho esse senhor aqui que é xi menos xj. Xi menos xj nós já encontramos. É a posição relativa da partícula I com relação à partícula J. Então a posição relativa da partícula I com relação à partícula J é xi menos xj, que vai me dar um vetor que eu vou chamar de R e J. Tá aqui o vetor R e J e a cor dele. Agora esse cara vocês já conhecem, é a posição relativa entre duas partículas. Eu vou colocar esse cara da cor laranja aqui. Então eu tenho aqui todos esses vetores relacionados aqui.
Esse é o R e J, que é a posição relativa. Eu não preciso nem colocar X e XJ em termos de RI e R, porque, obviamente, quando eu fizer isso, o R vai embora. Então isso aqui é igual a RI menos RJ. E esse senhor aqui eu chamei de R e J. É a posição relativa da partícula I com relação à partícula J. Meu torque total do sistema depende do torque da força externa mais o torque interno, que é R e J vetorial F e J. Perceba que no sistema de partículas é aqui que a segunda lei de Newton não implica que se a força externa for zero, a força interna vai ser zero também. No caso mais geral possível, se a força externa for zero, eu não tenho a contribuição externa do torque. Mas eu ainda posso ter uma contribuição interna das forças entre as partículas. Na maioria dos casos, o que acontece é que ou eu estou lidando com forças de origem central, ou então eu estou lidando com sistemas que têm algum tipo de vínculo entre essas variáveis que faz com que esse cara seja nulo. Mas o sistema ser isolado não implica necessariamente torque nulo, por isso que eu preciso do oitavo postulado. Mesmo assim, nós vamos trabalhar com um caso exclusivo de forças centrais. E no caso de forças centrais, a força interna que a partícula I sofre em razão da existência da partícula J, ela vai depender exclusivamente da distância de separação. Então ele vai depender de R e J e vai estar na direção de R. Então eu tenho aqui o R e J dividido pelo módulo. E se isso acontecer, claro, a força interna entre cada partícula vai estar na direção da separação entre as partículas, aí esse termo aqui vai ser zero para cada partícula. E aí no caso de forças centrais, eu só tenho torque externo atuando sobre o sistema. A última variável dinâmica que falta analisar, claro, é a energia. E a energia a gente consegue deduzir, já que nós temos as equações de movimento. Então, cada equação de movimento, eu tenho m x2 pontos da partícula I é igual a força externa que age sobre a partícula I, mais a soma de todas as forças internas que agem sobre essa mesma partícula. Então, essa é a equação de movimento de cada partícula do sistema. Para eu descobrir a energia, no geral, eu faço o produto escalar desse senhor com a velocidade da mesma partícula. Né? Então, eu tenho aqui xi, eu vou passar o x.i para esse lado. Esse lado aqui, nós já fizemos essa conta, ele é ddt de meio de m. Desculpa, eu esqueci do i no m. Então, eu tenho é meio de mi x.i ao quadrado, que é a energia cinética da mesma partícula. Esse lado aqui, eu vou supor que a força externa é conservativa. Se a força externa é conservativa, a força que age sobre a partícula I é igual a menos o gradiente com respeito a essa partícula de um potencial. Então, esse potencial é o potencial externo. Então, se isso é verdade, essa expressão aqui, ela se torna, eu substituo Fi por menos o gradiente de V. E assim nós procedemos. E agora o que eu vou fazer é somar em todas as partículas, porque eu quero encontrar a energia total do sistema. E aqui eu só encontro a energia da partícula I. Portanto, aqui eu tenho essa somatória, e aqui também eu tenho essa somatória aqui. Essa somatória eu posso colocar aqui para dentro, portanto eu tenho a energia cinética total do sistema. Vou definir aqui como K, energia cinética total. Então, do lado esquerdo eu tenho dkdt. E desse lado aqui, olha só o que eu tenho. Eu tenho a velocidade produto escalar gradiente de V somado em todas as partículas. E esse senhor aqui, ele é precisamente igual a dv dt menos parcial V parcial t. Faça uma conta, é só usar derivada da função composta para encontrar esse termo. Então aqui desse lado eu tenho menos dv dt mais del v del t. Esse cara aqui eu passo para cá, sinal positivo.
Então aqui eu tenho K mais V, energia cinética mais o potencial externo. E aqui desse lado eu tenho esses dois senhores aqui. Esse último termo eu vou colocar a soma em I em J dessa forma. E eu vou supor que dVdt é zero, ou seja, o potencial não depende explicitamente do tempo. Porque senão o sistema não é conservativo. Essa é a expressão que por enquanto eu tenho. Agora, lembra que aqui eu posso fazer a mesma brincadeira que eu fiz aqui em cima. Ou seja, eu posso demonstrar que isso aqui é verdade. Também para o caso de eu ter a velocidade aqui, né? Portanto, aqui eu posso colocar o meio, o FJ em evidência e a somatória. E aqui eu tenho o famoso R e J. Esse é o resultado que a gente tinha encontrado acima. Portanto, só que agora, em vez de eu ter um sinal, a conta é a mesma que eu fiz lá em cima com o produto vetorial. Não muda nada. Portanto, vocês podem demonstrar essa identidade aqui. E, no final das contas, a derivada temporal de K mais V vai ser igual a meio de R ponto e J, produto escalar F e J. Agora eu vou supor que as forças internas são conservativas. Se isso for verdade, a força que a partícula J exerce sobre a partícula I é igual a menos o gradiente com base na partícula I e um potencial que eu vou chamar de U, que depende da distância entre as duas partículas. Então cada duas partículas vai ter um potencial dependendo da distância entre elas. Eu vou chamar esses potenciais de U e J. Agora, a gente sabe que as velocidades produto escalar com um gradiente geralmente dá uma derivada total, né? Então eu vou direto na fonte e vou analisar qual seria a derivada total de U e J com relação ao tempo. Para cada U e J, eu tenho aqui então a derivada parcial com relação ao tempo, mais a soma em todas as partículas, mas aqui eu vou colocar o índice K, da velocidade dessa partícula, produto escalar. Opa, aqui é K, em K, U e J. Se os potenciais não dependem do tempo, explicitamente, essa expressão aqui vai ser simplesmente essa somatória aqui. Quem que é o gradiente de K, U e J? Esse cara aqui só é diferente de zero em duas ocasiões. Ou quando K é igual a I, ou quando K é igual a J. Porque se o K for diferente dos dois, o U fica constante para fins da derivada. Então esse cara aqui se desdobra em duas somas. Ou o K é igual a I, porque ou K é I ou K é J. Os únicos termos da soma são esses dois aqui. Bom, como eu sei que o F e J é antissimétrico, se eu trocar I por J aqui, eu ganho o sinal de menos. O potencial em si, ele tem que ser simétrico. Então eu venho aqui, troco I por J de novo aqui. E, portanto, esse termo aqui eu posso escrever dessa forma. E xi menos x.i menos x.j é meu famoso R ponto e J. Tudo bem? Portanto, R ponto e J, produto escalar gradiente, está aqui na expressão da energia. Isso aqui é meio da somatória em I e J, du e J dt. Então eu venho aqui e somo sobre todas as partículas. E isso significa, esse cara aqui vai ser um negativo, né? Por causa desse negativo aqui, então esse cara vai ter um menos aqui. Eu tinha esquecido de colocar. Passa esse senhor para esse lado, isso é igual a zero. ddt sai em evidência. Então essa é a minha expressão. Então eu tenho a derivada da energia cinética, mais o potencial externo, mais uma expressão, esqueci, esse sinal negativo aqui é positivo, que envolve a soma dos potenciais relativos entre todas as partículas. Esse cara aqui, muitas vezes vai ser zero, mas às vezes, no caso mais geral possível, ele não é zero. Essa é a energia mecânica. Mais uma vez, ele está separado, pelo menos o potencial numa parte externa e numa parte interna. E agora a energia cinética, então essa é a energia cinética, isso é x.i ao quadrado. Portanto, eu tenho ddt de xi, ddt de xi, e o xi é ri mais r, mesma coisa desse lado aqui.
Portanto, aqui eu vou ter R ponto, R ponto, mesmo termo. Distribuo o produto escalar. Temos aqui todo mundo. Então aqui eu tenho R.I, já vou colocar ao quadrado. E aqui R grande ponto ao quadrado. Vamos colocar a somatória em I. O meio não participa da somatória. Entro com todo mundo aqui dentro. Somatória em I de MI dá M. E esse cara aqui nós vimos que dá 0. Mais acima. Assim como esse cara aqui. A somatória em I de MI R.I dá 0. Então minha energia cinética também é separada numa energia cinética relativa ao movimento com relação ao centro de massa, mais a energia cinética do centro de massa em si. Então, minha energia mecânica é o que eu vou chamar de energia interna mais a energia externa. Porque a energia interna é definida como a energia cinética do movimento entre as partículas mais a parte interna do potencial, que age sobre todas as partículas também. Perceba aqui que eu tenho um meio que sai aqui em evidência. E a energia externa, que é definida pelo movimento do centro de massa, mais o potencial externo. Essa é a moral da história. Portanto, eu consigo separar, eu tenho a separação completa entre o movimento do centro de massa, e o movimento relativo de todas as partículas com relação ao centro de massa. Voltando para cá, essa é uma generalização do que nós fizemos no sistema com duas partículas. Então tem bastante coisa para fazer ainda. Vou deixar vocês bons estudos e até o próximo vídeo.